Queridos amigos e amigas, estamos de volta em mais um estudo da obra Ação e Reação, obra que estamos aí a começar a estudar, obra que é produto da psicografia de Chico Xavier com o espírito André Luiz, essa parceria maravilhosa entre o médium Chico Xavier e o espírito André Luiz. No dia de hoje iremos começar propriamente falando a obra, abordando o primeiro capítulo deste livro. O primeiro capítulo deste livro de Ação e Reação. Uma vez que na semana retrasada, no nosso vídeo passado, a gente abordou o prefácio anti-centenário, prefácio do Espírito Emmanuel. O Espírito Emmanuel sempre começa, os prefácios, é ele que escreve, portanto é ele quem apresenta-nos a obra de André Luiz, toda ela nos seus vários volumes, da coleção conhecida como a coleção A Vida no Mundo Espiritual, que começa com o Nosso Lar e que culmina com E a Vida Continua. Bom, estamos em Ação e Reação, só repetindo. No capítulo de hoje, no dia de hoje, no vídeo de hoje, iremos examinar o capítulo número 1, chamado Luz nas Sombras. É um capítulo que começa descrevendo a paisagem espiritual onde acontecerão a grande maioria das lições que André Luiz coletou e transmitirá agora para nós. Esse capítulo situa-nos no plano espiritual, onde é que André Luiz vai elaborar junto ao seu benfeitor espiritual Druso, uma entidade que já revela um pouco da sua história reencarnatória pregressa nesse próprio capítulo, e começa com o Druso fazendo explicações acerca da ideia das penas e das recompensas futuras após a morte. Druso faz uma explanação maravilhosa, rica, citando os egípcios, os hindus, as culturas orientais, tanto quanto muito da cultura também ocidental, demonstrando para nós que a ideia da compensação que a criatura vai encontrar após a morte, de seja sofrimento, seja demérito, seja penas, seja recompensa, de acordo com a sua própria consciência, está presente em todas as tradições sagradas, em todas as tradições religiosas, espirituais, está presente essa ideia, a noção de mérito pelo que faz e demérito por aquilo equivocado que se faz, está presente aí na consciência humana, na intuição de todo ser humano e, por isso, nos sistemas religiosos de todos os tempos. Qualquer abordagem religiosa, e boa parte das abordagens filosóficas que tem alguma dimensão espiritual, isso é, que tem alguma dimensão pós-morte, que tem alguma ideia de uma vida que continua após a morte, estabelece penas, ou deduz penas para aquelas criaturas que viveram prejudicando os outros e, portanto, lesando a si mesmas, e também recompensas e méritos para aquelas criaturas que agiram no bem, que obraram na ação edificante, que praticaram as boas virtudes, que se esforçaram por generosidade, por melhorar-se e melhorar o próximo. Essas criaturas, na dedução de toda a intuição humana, receberiam recompensas de paz que elas próprias construíram. E Druso então faz uma explanação maravilhosa, que eu estou aqui resumindo, e começa uma conversação entre ele, Hilário e André Luiz. Praticamente esse capítulo é uma conversação entre os três. O local onde eles estão é um local chamado Mansão da Paz, que é um local intermediário entre o plano terrestre e as colônias espirituais. Então bem se vê que não é um local sublime, espiritualizado, não se trata de uma região dos anjos, não se trata de uma colônia de espíritos superiores, de espíritos transcendentais.
como nós falamos no prefácio, não teria sentido André Luiz trazer para nós o estado das almas purificadas. Primeiro que não vai servir de referência para nós, porque é algo muito distante da gente ainda. E segundo que o próprio André Luiz não teria condição de trazer explicações detalhadas sobre essas regiões, porque a gente não tem nem vocabulário, não tem nem referência, não tem nem termos análogos, não tem nem elementos semelhantes aqui na Terra para a gente fazer uma ideia do que se trata essas regiões. E não serviria de nada para nós. Então, claro que André Luiz vai elaborar e vai trazer informações de regiões que são próximas à experiência terrena, próximas ao círculo em que a gente está. Esse local se chama Mansão da Paz. E André Luiz chega a dizer, é um estabelecimento situado nas regiões inferiores. Era bem uma espécie de mosteiro São Bernardo. O mosteiro São Bernardo é uma região que fica, é um mosteiro da Igreja Católica que fica ali na região da Suíça, né? E que, sobretudo da Suíça, e que se tornou, fundado por São Bernardo, se tornou uma espécie de hospício que abrigava pessoas enlouquecidas, pessoas com graves doenças que recebia ali a caridade cristã. Aliás, foi nesse mosteiro São Bernardo que surgiu o cão da raça São Bernardo. Segundo a história, foi ali que houve um cruzamento de espécies, resultando no chamado cão São Bernardo. Mosteiro São Bernardo, portanto, o André Luiz vai dizer, era uma espécie de mosteiro São Bernardo em zona castigada por natureza hostil, com a diferença de que a neve quase constante em torno do célebre convento, encravado nos desfiladeiros entre a Suíça e a Itália, era ali substituída pela sombra espessa que naquela hora se adensava, movimentada e terrível ao redor da instituição, como se tocada por ventania incessante. Então, veja, a diferença é que lá, né, no Mosteiro São Bernardo, o clima era frio, era de inverno, era de neve, e ali nós tínhamos, ao redor da instituição, né, uma ventania constante. Né? O André Luiz diz que aquele pouso era uma região subordinada ao nosso lar. Ou seja, era um local de trabalho em zonas inferiores, subordinado ao nosso lar. Era uma espécie de estação, era uma espécie de campo de trabalho a serviço da colônia Nosso Lar. Olha só que interessante. E que estava fundado há mais de 300 anos. Há mais de 300 anos na época em que essa obra foi escrita. Então, digamos que hoje tem muito mais, né? E que dedica-se a receber espíritos infelizes ou enfermos decididos a trabalhar pela própria regeneração. Criaturas essas que se elevam a colônias de aprimoramento na vida superior ou que retornam à esfera dos homens para a reencarnação retificadora. Ou seja, são espíritos fracassados, tá? São espíritos que na reencarnação faliram, fracassaram, receberam esse acolhimento nessa esfera, como ele diz, espíritos enfermos ou infelizes, e que vão ser trabalhados ou para ascender a colônias superiores, para continuar trabalhando na vida superior, ou para nem ascenderem e já retomarem a carne em próxima encarnação. Então esse pouso, portanto, é um local intermediário. É um local intermediário, como a maioria, inclusive, das regiões do plano espiritual são locais intermediários, seja para acesso à vida maior, a regiões ainda mais sublimes, seja como um período intermediário para uma futura reencarnação. E aí ele diz, o casario enorme era semelhante a uma vasta cidadela instalada em todos os recursos de segurança e defesa. Mantém setores de assistência e curso de instrução, nos quais médicos e sacerdotes, enfermeiros e professores encontram depois da morte terrestre aprendizados e quefazeres da mais elevada importância. Olha só. Então ali eles tinham enfermeiros, sacerdotes, médicos, professores, ali podiam trabalhar nessa região. Né? E aí o Hilário, como também o André Luiz, começa a tirar dúvidas com Druso, né? E diz, né,
o próprio Druso, me parece, né? O próprio orientador diz: acresce notar que a Terra é vista sob os mais variados ângulos. Para o astrônomo, é um planeta. Para o guerreiro, é um campo de luta. Para o sociólogo, é amplo reduto em que se acomodam raças diversas. Mas para nós, é valiosa arena de serviço espiritual. Filtro em que a alma se purifica, pouco a pouco, no curso dos milênios, acendrando qualidades divinas para a ascensão à glória celeste. Por isso, há que sustentar a luz do amor e do conhecimento no seio das trevas, como é necessário manter o remédio no foco da enfermidade. E aí, a gente vai ver André Luiz descrevendo o contexto, a região, a gente vai ver várias descrições que André Luiz aqui faz de uma maneira muito interessante, né? A descrição que ele realiza aqui do contexto, do local, da natureza, etc. E quando ele está descrevendo o local, ele está descrevendo também a região espiritual ao redor. E a gente sabe que a região espiritual ao redor, onde está instalada essa mansão, é uma região espiritual vasta, inferior, de nível inferior. Portanto, que ali deambulam, ali vagueiam almas inferiores, algumas das quais, aí que tá, são resgatadas para essa mansão da paz. E a gente vai ver que nem todas. E aqui a gente vai começar a ver isso. Porque André Luiz começa a narrar a vaga das almas, né? A perturbação das almas que passavam por ali, né? Periodicamente, né? Ele vai dizer que a maneira de treva encachoeirada, turbilhão terrível de rostos humanos surgiam em esgares de horror, vociferando maldições e gemidos. Olha só, espíritos realmente dantescos, totalmente perturbados, enlouquecidos, apareciam de relance, jungidos uns aos outros como vastas correntes, presos uns aos outros. Quem leu a Divina Comédia de Dante Alighieri, a maior obra da Idade Média, vai ver, né? Dante, às vezes, descrevendo no inferno ou no purgatório, que são linguagens medievais. Possivelmente Dante esteve lá, nessas regiões fora do corpo, em desdobramento. Ele dizia que Virgílio, o poeta latino, levava ele nessas regiões do inferno e do purgatório. E ele descrevia muitas vezes almas agarradas umas às outras no inferno, nas várias regiões do inferno e também no purgatório. Então aqui a gente tem a descrição de Druso, né, falando sobre esgares de horror, vociferando maldições e gemidos. Apareciam de relance, jungidos uns aos outros como vastas correntes de criaturas agarradas entre si em hora de perigo, na ânsia instintiva de dominar e sobreviver. Olha só, né? Na ânsia instintiva de dominar e sobreviver. E aí, André Luiz narra que Druso estava tomado de piedade, de compaixão ali, né? Com um semblante relativamente triste. E André Luiz diz: parecia dizer a nós o quanto doía aquele trabalho naquelas regiões de sofrimento, né? E aí, o Hilário pergunta assim: por que a gente não abre as portas da mansão para deixar essas almas que passam aí, gemendo, gritando, entrarem? Olha só. Não é esse um posto de salvação? E aí Druso respondeu: sim, mas a salvação é para aqueles que desejam se salvar. Ninguém pode salvar alguém que não quer ser salvado. Olha só. E aí ele diz: para cá do túmulo, a surpresa para mim mais dolorosa foi essa: o encontro com feras humanas que habitavam o templo da carne, a afeição de pessoas comuns. Ou seja, na carne, quanta gente comum que você vê aí, mas que por dentro são feras humanas. Quando desencarnam, aparecem no plano espiritual como bestas humanas. Porque no mundo interior eram feras, eram bestas humanas. Às vezes escondiam os seus instintos, não expunham completamente os seus hábitos mais instintivos, que só aquelas pessoas mais próximas da intimidade é que conheciam, mas que fora da matéria revelam a realidade como são. Então pessoas muitas vezes vestidas muito bem, trajadas muito bem no mundo, podem estar vestindo smoking, né? Gravata borboleta, paletó e gravata, vestido longo, salto alto, no caso das mulheres, né? Maquiagem bem elaborada, barba bem feita, bom penteado, mas por dentro bestas humanas.
Né? E aí ele diz: se essas almas acolhidas aqui sem a necessária preparação, nos atacarão. De pronto. Arrasando o Instituto de Assistência Pacífica. Não podemos esquecer que a ordem é a base da caridade. Não dá para fazer caridade de maneira desordenada. Né? Senão a gente acaba, inclusive, prejudicando a si mesmo e ao próximo. Né? O Hilário pergunta se eles guardavam consciências de si. E o Druso responde: raros deles. As criaturas que se mantêm assim desabrigadas depois do túmulo são aquelas que não se acomodam com o refúgio moral de qualquer princípio nobre. Trazem o íntimo turbilhonado e tenebroso, qual a própria tormenta, em razão dos pensamentos desgovernados e cruéis de que se nutrem. Odeiam e aniquilam, mordem e ferem. Alojá-los de imediato nos santuários de socorro, aqui estabelecidos, será o mesmo que asilar tigres desarvorados entre fiéis que oram no templo. Olha a metáfora maravilhosa que André Luiz traz. Trazer essas entidades de imediato para cá é como se é como colocar tigre que está na selva dentro de uma igreja para orar com os fiéis. Então, são espíritos em sofrimento, mas são espíritos ainda bestializados, atormentados, né? E eles resgatam aqueles que têm condição de receber ajuda, né? E que querem ser ajudados. Né? E aqui, deixa eu ver aqui. E aí o Druso diz que, apesar de muitos bestiais, isso é temporário. Não vão ficar ali para sempre. Uma hora vão despertar e vão receber acolhimento. E aí André Luiz perguntou, quer dizer então que não basta a permanência do espírito em regiões purgatoriais depois da morte, no lugar de treva e padecimento, para que os débitos sejam regularizados. E aí o instrutor diz, perfeitamente. O desespero vale por demência, a que as almas se atiram na exploração de incontinência e revolta. Não serve como pagamento nos tribunais divinos. Não é razoável que o devedor solucione com gritos impropérios os compromissos que contraiu, mobilizando a própria vontade. Aliás, dos desmandos de ontem de ordem mental a que nos entregamos, desprevenidos, emergimos sempre mais infelizes, por mais endividados. Cessada a febre da loucura e rebelião, o espírito culpado volta ao remorso e à penitência. Acalma-se como a terra que torna a serenidade e a paciência, depois de insultada pelo terremoto, não obstante, amarfanhada e ferida. Então, como o solo que regressa ao serviço da plantação proveitosa, submete-se de novo à sementeira renovadora dos seus destinos. Olha só. Então, não basta sofrer no além, se revoltar. Como diz Allan Kardec, o céu e o inferno, o Código Penal da vida futura, o arrependimento é o primeiro passo, mas é necessário reparar o mal que fez. Né? E aí, o benfeitor espiritual faz algumas considerações aqui, eles trocam ainda algumas minudências. André Luiz volta a perguntar algumas coisas, né? E aí, em determinado momento, André Luiz pergunta uma coisa que Druso dá uma resposta grande, que eu não vou poder aqui repetir a resposta toda, mas André Luiz pergunta, são almas criminosas, delinquentes,
Encontramos aqui seres primitivos como os indígenas ou de tribos primitivas, né? Aqui André Luiz está falando de aborígenes, de homens das selvas, que viveram nas selvas, nas florestas, homens primitivos, os hominídeos, né? E aí, a expressão primitiva, não se assuste. A academia na sociologia, em alguns lugares, recusa essa palavra hoje, primitiva. Mas entenda a primitiva aqui como almas primitivas, né? E o termo primitivo era um termo utilizado inclusive pela antropologia e pela sociologia da época, tá? Você pega obras de Freud, obras de Jung, eles falam sobre comunidades primitivas, que são o quê? Os aborígenes, que são aqueles cuja o comportamento são mais instintivos, que vivem uma vida mais tribal, e assim por diante, né? E aí o Druso diz assim, o Druso revela algo da intimidade dele, ele diz o seguinte: há 50 anos estou nesse lugar, nesse refúgio de socorro, oração e esperança. E essas perguntas me envolveram também quando eu vim para cá, logo quando eu cheguei aqui. Penetrei os umbrais dessa casa como um enfermo grave. Olha só, o Druso, então, o Druso, não é um espírito tão transcendental assim. É um espírito que entrou nessa casa como um enfermo grave após o desligamento do corpo. E encontrei aqui um hospital e escola. Amparado, passei a estudar minha nova situação. Fui de padioleiro, cooperador de limpeza, enfermeiro, professor, magnetizador, até que, alguns anos para cá, recebi alegremente o encargo de diretor da instituição. Olha só. Obrigado a pacientes e laboriosas investigações por força dos meus deveres, posso adiantar-lhe que as trevas densas em torno somente aportam às consciências que se entenebreceram nos crimes deliberados, apagando a luz do equilíbrio em si mesmas. Nessas regiões inferiores, não transitam as almas simples. Olha só o que ele está dizendo, não são almas primitivas. Em qualquer aflição purgativa, situadas em que se encontram nos erros naturais das experiências. Essas almas primárias viveram erros naturais por conta da ignorância, do primitivismo da consciência. Cada ser está jungido por impositivos da atração magnética ao círculo de evolução que lhe é próprio. Os selvagens, em grande maioria, até que se desenvolva o mundo mental deles, vivem quase sempre confinados na floresta, que lhe resume os interesses e os sonhos, retirando-se vagamente do seu campo tribal sob a direção dos espíritos bons. E as almas notoriamente primitivas, em grande parte, caminham ao influxo dos gênios beneméritos que a sustentam e inspiram, laborando com sacrifício nas bases da instituição social e aproveitando os erros, filhos das boas intenções, à maneira de ensinamentos preciosos que garantem a educação dessas almas. Aqui que está o destaque. Asseguro-lhes assim que nas zonas infernais propriamente ditas apenas estão aquelas mentes que, conhecendo as responsabilidades morais que lhes competiam, delas se ausentaram deliberadamente com o louco propósito de ludibriarem o próprio Deus. O inferno, a rigor, pode ser desse modo definido como vasto campo de desequilíbrio estabelecido pela maldade calculada, nascida da cegueira voluntária e da perversidade completa. Ou seja, espíritos que eram sabedores, que eram cientes, que eram conhecedores das suas responsabilidades. E aí ele continua explicando, a resposta é longa, não vou aqui citar toda, né? Mas são almas, portanto, que são portadoras de conhecimento aqui, né? São almas que têm conhecimento aqui do que ocorre, né? E que, portanto, têm conhecimento, inclusive, do que devem se reabilitar. Porque, veja, já que se comprometeram, são conscientes do mal que fizeram, são conscientes também da reparação que precisam fazer mais tarde. E aí ele diz, os gênios infernais estão aqui por tempo indeterminado, mas uma hora vão ter que se reajustar, e as criaturas perversas que se afinam com eles, padecem a dominação deles, que se deixam prender por longos anos, e as almas transviadas na delinquência e no vício, com possibilidade de próxima recuperação, aqui permanecem em estágios ligeiros ou regulares, aprendendo que o preço das paixões é demasiado terrível. Para as criaturas desencarnadas desse último tipo, que passam a sofrer o arrependimento e remorso, a dilaceração e a dor, apesar de não totalmente livre da complexidade escura com que se arrojaram, as casas de fraternidade e assistência como esta funcionam ativas e diligentes, acolhendo-as quanto possível
e habilitando-as para o retorno à carne, para novas experiências de natureza expiatória. Olha só. E aí, o capítulo já concluindo, tem uma colocação interessante. O Druso vai falar que apesar dessas zonas infernais, todas elas têm uma função. E por incrível que pareça, elas não estão a serviço do mal, elas estão a serviço do bem. Porque Deus, através dos espíritos superiores, permitem, porque se não quisesse, poderes teriam para não permitir, mas também violentariam o livre-arbítrio das consciências mais atrasadas. Permitem, porque até do mal se pode sair o bem. E ele chega a dizer, da mesma forma que a treva é a moldura da luz, só existe luz porque existe escuridão, olha só. A luz só se faz importante por causa da treva. Ele vai dizer que aquelas regiões infernais são perfeitamente cabíveis, representando um estabelecimento justo de filtragem do espírito a caminho da vida superior. Todos os lugares ali, infernais, surgem, vivem e desaparecem com a aprovação do Senhor, que tolera semelhantes situações e criação das almas humanas como um pai que suporta as feridas do filho e que se vale delas para ajudar os filhos a valorizar a saúde. As inteligências consagradas à rebeldia e ao crime, em razão disso, não obstante acharem que trabalham para si, permanecem a serviço do Senhor, que corrige o mal. Olha só que beleza. O Senhor corrige o mal com o próprio mal. Por esse motivo, tudo na vida é movimentação para a vitória do bem supremo. Mesmo naquelas regiões infernais em perturbação, ali os espíritos estavam em aprendizado, estavam se purificando de maneira dolorosa no rumo do bem, sem o saberem, achando que estavam a serviço do mal ou envolvidos pelo mal. Então, o inferno, na verdade, é uma passagem, é um local justo e é um local necessário. O inferno aqui, conceito medieval, é um local necessário que vai conduzir aquelas almas para o bem. E aí Druso interrompe a conversa, chama André Luiz Hilário e diz, olha, agora a gente tem coisas a fazer. E o capítulo termina. Então aqui a gente tem, portanto, a descrição do local, que vão acontecer ali as narrativas de André Luiz, a descrição do local, a situação em que André Luiz está, com o benfeitor Druso, com Hilário, o campo em que eles vão trabalhar, e a situação. Me lembrei muito da Divina Comédia, lendo esse capítulo, da própria obra Libertação, que fala um pouco dessas regiões, mas aqui o enfoque é diferente de Libertação. Libertação era a descrição desses locais inferiores para resgatar espíritos. Aqui o enfoque é examinar essa realidade à luz da lei de causa e efeito. Por isso que a obra se chama Ação e Reação. Então aqui a gente vai ver essa situação sendo exposta aqui de uma maneira bastante interessante. Então, vamos ver aqui, inclusive, essa realidade de que essas almas que estão ali são espíritos conscientes e que erraram sabendo o que estavam fazendo. Porque os espíritos ignorantes, eles não têm grandes sofrimentos, porque eles são muito ignorantes, eles logo voltam à reencarnação para aprenderem com os próprios erros e evoluírem na experiência do acerto e do erro. Os espíritos que já evoluíram da dimensão moral, no senso intelecto-moral, como diz Allan Kardec, esses sim é que erram sabendo, porque tem discernimento, e por isso sofrem as provas e as expiações ligadas aos equívocos. Os equívocos a esse respeito. Foi por essa razão que Allan Kardec, no item 642 do Livro dos Espíritos, perguntou aos bons espíritos o seguinte: para assegurar a felicidade na vida futura, basta o homem não fazer o mal? E os espíritos responderam: não, cabe-lhe fazer o bem na medida do possível, porque também sofrerá as consequências de todo o mal que podia fazer e não fez, e desse não fazer resultou um mal. Então sofrerá as consequências de todo o bem que podia fazer e não fizeram, e disso resultou um mal. Ele também sofrerá disso. Então cabe não apenas não fazer o mal, mas fazer todo o bem
possível. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o capítulo 1, Luz nas Sombras, da obra Ação e Reação, do espírito André Luiz, pela mediunidade de Chico Xavier. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, se Deus quiser. Muita paz.